seguir uma das principais características do lead, que é a pontualidade. Vou dar boa tarde a todos. Eu sou Elisa Fernandes, diretora do Lead Santa Catarina, e dou as boas-vindas em nome do nosso presidente Wilfredo Gomes. O Lead Talk de hoje tem a participação da André Janer. É uma iniciativa do Lead Santa Catarina, aberto a todos os filiados do Lead em âmbito nacional e internacional, então sejam todos muito bem-vindos. Falando um pouco sobre a Andrea é uma profissional com mais de 20 anos de carreira em branding e cofundadora da Oxygen, plataforma que promove experiências em inovação para empresas e pessoas, apresentando tendências e aprovando a direção do futuro. É responsável pela curadoria do conteúdo que é distribuído via canais digitais, pelos cursos e palestras, pelas viagens em festivais internacionais como Web Summit, SXSW e RISE, e pelos programas in company feitos sob medida para organizações de diferentes portes e indústrias. Hoje a gente também vai ter a participação de filiados do Lead Santa Catarina, Lead Mulher e Lead Futuro como mediadores desse talk. Eles farão perguntas ao final da apresentação, e caso você, filiado do Lead Santa Catarina, tenha interesse em participar de um dos nossos talks, eu peço que entre em contato conosco no e-mail que nós vamos compartilhar no chat. Os nossos mediadores de hoje são o Lucas Schweitzer, presidente do Lead Futuro e diretor da Luxe Agência, a Daniela Abreu, fundadora da Sustempolis, a Virgínia Pelufo, sócia da Menton Viagens e Ponta dos Ganchos Resort, a Michele Pires, diretora da ProStands e diretora regional da ABD, e João Matoso, que é Customer Success da Dusson. Algumas informações básicas que a gente vai passar aqui para vocês é que eu solicito que, por favor, todos deixem suas câmeras e microfones desligados, e que qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem ir mandando pelo chat, que a gente vai filtrando durante a palestra para poder repassar ao final. Para ficarem atentos ao número do suporte técnico, que também vamos ficar compartilhando no chat, e avisá-los que, segundo a conformidade da LGPD, o evento será gravado. Eu vou aproveitar também rapidamente para fazer um agradecimento, vou pedir para que apareça ali a nossa telinha, vou compartilhar com vocês a tela de agradecimento aos patrocinadores do Lead Santa Catarina, Angelone, Grupo Almeida Júnior, Bertol Sociedade de Advogados, Intelbras, Nelway, Porto Belo, aos apoiadores do Lead Santa Catarina, Bornhausen e Zimmer, Calcard, Faial Prime Suites, Fecomércio, Fiesc, Inova Aluguéis de Carro e Cicobi. Vou agradecer também aos fornecedores oficiais do evento online, Estrutura da Comunicação e Estúdio Clipagem, e ao suporte técnico e operacional da Teutec Solutions, filiada do Lead Santa Catarina. Andréia, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Vou passar para você, então. Vamos ter o prazer de ouvi-la. Obrigada. Não sei se meu microfone já está funcionando. Está ok? Todos me ouvem? Todos estão me ouvindo? Sim, André. Acho que sim. Perfeito. Bom, obrigada, Elisa, pela apresentação. Obrigada a todos. Obrigada, Lead Santa Catarina, pelo convite. Eu sou catarinense de alma e de coração, e então para mim tem um gosto ainda mais especial poder falar para esse público. Eu sei que é um evento de alcance nacional e até internacional, então fiquei muito feliz com essa oportunidade de falar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu tenho uma apresentação para a gente fazer. Acho que está tudo ok, né? Aparentemente a gente já testou, está tudo certo. A internet às vezes prega umas peças na gente, mas acho que fizemos bastante testes hoje para garantir que todo mundo ia poder ver. Bom, eu acho que uma das coisas mais necessárias nos dias de hoje é a adaptabilidade, né? Por isso que a gente, conversando com a Elisa, a gente pensou em usar esse nome para essa apresentação, usar esse tema, porque eu acho
que é um skill, é uma habilidade importantíssima, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida corporativa, profissional, como empreendedores, o que for, mas eu acho que nunca foi tão importante a adaptabilidade como hoje em dia, diante de tudo isso que a gente está vivendo, desde que começamos a atravessar aí essa tormenta do coronavírus, né? Então, acho que esse é um skill que a gente já falava muito nas tendências que eu analisei para o ano de 2020, eu já falava de adaptabilidade como o skill do século XXI, a habilidade do século XXI, e eu acho que eu nem podia imaginar, né, quando eu desenhei essas tendências para 2020, que a gente já está vivendo o que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que eu e todos os futuristas, todos os estudiosos, né, que pesquisam tendências e pesquisam futuro, ninguém conseguiu prever algo como isso que a gente está vivendo agora. Então, realmente, não era impossível, tanto que o próprio Bill Gates já tinha feito um TED em 2015, alertando a humanidade sobre uma possível pandemia, então não era nada tão impossível assim, mas era altamente improvável, né? Então, acho que o que a gente está vivendo hoje é talvez um pouco de falta de planejamento e falta de adaptabilidade. Felizmente, a adaptabilidade é uma coisa que a gente aprende. A gente pode aprender e pode desenvolver e pode melhorar muito. E acho que hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre como trazer elementos da adaptabilidade para a nossa vida e a gente poder enfrentar tudo isso que a gente está enfrentando com menos angústia, menos ansiedade e mais ação, né? Eu vou ter que começar com um super clichê, peço mil desculpas, mas não tive como evitar de trazer Charles Darwin para essa conversa. Ele é o pai da teoria da evolução, é uma teoria de 1859, então vejam como é antiga, né? Tem aí 170 anos, e ele já dizia, né, que não é a mais forte das espécies que sobrevive, e nem a mais inteligente, e sim a que mais fácil se adapta às mudanças. Então, esse é a essência da teoria da adaptabilidade. Acho que ela está mais atual do que nunca, né? A gente está vivendo hoje um momento em que, de fato, quando a gente olha para o mundo corporativo, por exemplo, para as empresas, para os executivos, não é o mais forte que vai sobreviver e nem o mais inteligente, é aquele que sabe se adaptar, né? Então, acho que, voltando, reverenciando aí Charles Darwin com esse insight brilhante sobre a humanidade, a gente segue em frente. Eu falo muito nas nossas conversas, nas minhas aulas, nas palestras, sobre o mundo VUCA. Não sei quem de vocês já ouviu essa expressão antes. É uma expressão que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, ela era utilizada pelo exército americano para definir o mundo como ficou mais ou menos ali na época da Guerra Fria. E ele é um acrônimo formado a partir de 4 letras. V de volátil, U de uncertain, em inglês, em português é incerto, C de complexo e A de ambíguo. Então, essas 4 palavras definem de uma maneira muito sintética, né, o que é o mundo que a gente estava vivendo na época e que cabe como uma luva para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Vamos ver por quê. Primeiro, porque a natureza volúvel e dinâmica das mudanças, assim como a velocidade inconstante, representam desafios e oportunidades. Somente quem compreende isso tem melhores chances de navegar. Então, a volatilidade, ela fala muito dessa inconstância das coisas, né? Dessa impermanência, né? A gente está vivendo um momento em que a gente não sabe quando vai mudar, até quando isso vai durar, quanto tempo a gente vai ficar assim, como é que a economia vai voltar. Então, é uma volatilidade muito grande desse cenário. A incerteza vem do fato de que realmente nada mais é previsível, né? Padrões de sucesso do passado são destruídos em poucos instantes diante de novas abordagens. Nessas horas, ter certezas irrevogáveis só impede a percepção da nova realidade. A gente não tem mais certeza de nada, né? Todos os nossos conceitos, nossos dogmas, as regras que a gente usava para balizar as nossas decisões, agora não significam mais nada, né? A gente está diante do desconhecido. Complexo, porque o horizonte agora é muito turvo. Os cenários vão se transformando a cada dia, né? Cada dia acontece uma coisa nova, vem uma notícia nova, uma informação nova, que deixa tudo muito, muito difícil, né? A efemeridade é um dado que precisa ser levado em conta. A gente está se acostumando nesse cenário de coronavírus a ter realmente sobressaltos, né? Cada dia a gente acorda com uma novidade, com uma notícia diferente.
Isso torna tudo muito complexo, né? E ambiguidade, que é uma palavra que eu gosto muito para esse momento, né? Dizendo que, na verdade, não há mais soluções ou respostas precisas e corretas. Por isso, é vital fazer uma escolha e absorver as consequências. E decidir em um contexto ambíguo é primordialmente um incrível ato de coragem e, acima de tudo, de vulnerabilidade. O que significa, em resumo, esse mundo VUCA? Significa que a gente não tem mais elemento nenhum na mão para tomar uma decisão, né? E todos nós, como pessoas físicas ou como pessoas jurídicas, né, nas nossas empresas, nos nossos negócios, nas nossas relações familiares, na nossa casa, a gente precisa tomar decisões o tempo todo. E agora, as decisões são absolutamente imprevisíveis. O que vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, é absolutamente imprevisível. Vamos ter uma vacina para o coronavírus, vamos ter um remédio que vai curar os pacientes, e aí a gente vai finalmente poder perder o medo, né, da letalidade desse vírus. Vai acontecer uma mutação no vírus e tudo vai piorar, ninguém sabe o que vai acontecer. E tomar decisão num cenário desses é muito difícil porque a gente não tem os elementos na mão. E acho que, por isso que eu gosto tanto dessa palavra, da ambiguidade, porque ela diz o seguinte, na verdade a gente vai precisar tomar decisão e assumir as consequências. Como a gente não tem nas mãos nenhum elemento que nos garanta que a gente está tomando uma decisão correta, a gente tem que escolher um caminho, sempre com uma visão rápida, uma visão curta, né? A gente tem, na verdade, 2, 3 metros, que é o máximo que a gente consegue enxergar na nossa frente. Então, a gente tem que tomar uma decisão com esse horizonte super encurtado, né? E assumir as consequências. Se daqui a 2 metros a gente tiver a conclusão que a decisão foi errada, paciência, foi o que a gente pôde fazer naquele momento, né? Eu acho que isso até quando a gente encara as decisões dessa forma, dá até um certo alívio, né? De que está todo mundo tomando decisões no escuro, a gente está numa zona cinzenta, e tudo que a gente decide é o melhor que a gente pode fazer. E lá na frente a gente revê e vai tomando decisões pequenininhas, né? Vai dando passos pequenos até que o horizonte clareie um pouco mais para a gente poder, enfim, tomar decisões de mais longo prazo. Então agora o momento é de pensar no curto prazo mesmo. Essa é uma frase que eu adoro, desculpa se eu vou usar muitas referências em inglês, eu vou traduzindo na medida do possível, que tem muito material bacana que eu consumo lá de fora, e eu acho que às vezes tem algumas frases que realmente foram muito felizes, né? Como o tema dessa matéria, que é o seguinte: a mudança nunca foi tão rápida, mas nunca será tão devagar de novo. Ou seja, esse é o novo ritmo. O ritmo das coisas é esse. A gente vinha numa aceleração, angustiado, achando que era uma fase, né? Mas não é. Isso é o novo normal. As coisas acontecem muito rápido. E a gente precisa entender esse ritmo e aprender a caminhar nesse ritmo, né? Eu tenho um exemplo para contar, eu dou sempre esse exemplo para contar o que é o mundo VUCA na prática, né? O que é a velocidade com que os negócios nascem, explodem e às vezes morrem, né? Que acho que isso é uma característica do nosso tempo, né? Esse tempo exponencial que a gente vive hoje. E eu vou dar um exemplo bem simples, que eu acho que todo mundo vai acabar se conectando com isso de alguma forma. Quando as bicicletas começaram, as bicicletas compartilhadas, né? Quem mora, não sei onde está o público que está assistindo aqui hoje, mas quem mora em São Paulo, Rio, por exemplo, já tinha há algum tempo as bicicletas do Itaú, aquelas bicicletas compartilhadas, né? Pois em julho de 2018, né, um pouquinho mais de 1 ano e meio atrás, a gente recebeu pela primeira vez as bicicletas da Yellow, a primeira grande empresa fora, né? O Itaú, uma empresa que até foi criada por um dos fundadores da 99, que já tinha vendido para os chineses da Didi, se juntou com uma outra pessoa da família Caloi e abriram a Yellow, que foi a primeira marca assim, brasileira de bicicletas compartilhadas depois do Itaú. Em julho de 2018, então, as bicicletas da Yellow tomaram as ruas. Em agosto de 2018, ou seja, 1 mês depois, começaram os primeiros patinetes elétricos, né? Na época eles eram de uma marca chamada Ride, que muitos de vocês talvez nem tenham chegado a conhecer, e eu vou explicar por quê, mas de repente em 2 meses a gente tinha bicicletas e patinetes espalhados por São Paulo inteira, né? Em setembro, chegaram os patinetes da Yellow, então a Yellow, que tinha suas bicicletas, também lançou seus patinetes, aí começou uma concorrência entre os patinetes da Ride e os patinetes da Yellow, e as bicicletas
também. Em outubro, a Ride se juntou com uma outra marca que tinha acabado de nascer, que era a Green, e as duas se fundiram. Então, a Ride, que tinha sido lançada em agosto, desapareceu em outubro, né? Porque ela se fundiu com a Green, então a marca Ride deixou de existir. Então, todos aqueles patinetes da Ride foram adesivados rapidamente, ganharam o adesivo da Green, e a Ride parou de existir. Em novembro, a Green já fez uma parceria com a Rappi, que era super nova na época ainda, tinha acabado de chegar no Brasil, e a Rappi, agora você podia soltar, né, liberar a bicicleta pelo aplicativo do Rappi. E em janeiro, a Yellow e a Green se juntaram, se fundiram e deram origem a uma nova empresa chamada Grow. Inclusive, o nome Grow vem de GR do Green e o OW da Yellow, né? Então, eles juntaram as duas, a palavra ficou bonita, né? Grow. Isso tudo, gente, aconteceu num time span de 6 meses, né? De julho a janeiro. Então, olha quantas coisas aconteceram só nesse segmento micro aqui de compartilhamento de bicicletas e patinetes. Então, a gente olha quanta coisa, tem empresas que levam, sei lá, 80 anos para passar por uma fusão ou aquisição. Isso aqui aconteceu em 7 meses, né? Em janeiro desse ano, a gente começou a ver o jogo virar, né? Na verdade, a Lime, que chegou no Brasil e encerrou as operações depois de 6 meses, a Grow, que tinha, né, começado a operar em janeiro do ano passado, também encerrou suas operações em 14 cidades do Brasil, ficando apenas, se eu não estou enganada, com Rio e São Paulo, né? O Nexo, que é um jornal digital que eu gosto bastante, até fez uma matéria tentando analisar por que os aplicativos de patinetes não estão dando certo, né? Óbvio que a conta não fecha e nunca fechou, e provavelmente nunca ia fechar, por isso que esse business acabou tendo um revés aí no mundo inteiro, né? Mas esse é o ritmo com que as coisas andam. As startups nascem, crescem e morrem na velocidade da luz. Então, esse é um pouco desse mundo VUCA, né? E o que eu acho interessante falar é que, assim, no fundo, muitas dessas coisas que acontecem são coisas que são absolutamente previsíveis, né? Eu até destaco aqui um post que eu fiz, enfim, em agosto de 2018. Então, se vocês lembram ali da timeline, era no segundo mês de operação das bicicletas e dos patinetes. Eu tinha lido sobre essa história que tinha acontecido na China, de um artista chamado Wu Guoyong, que ele recebeu inclusive um prêmio, porque ele é um artista plástico, ele pegou drones e mandou drones, colocou drones para sobrevoarem vários cemitérios de bicicletas e de patinetes que, enfim, jaziam por toda a China, né? Porque esses equipamentos têm uma vida muito curta, eles vão para a rua, são vandalizados, estragam, não dá nem tempo de consertar, é muito mais barato fazer outro, ainda mais na China, né? Então, todo esse lixo ia se acumulando em vários aterros, assim, como se fossem cemitérios de bicicletas, de patinetes, e aquilo ele sobrevoou com os drones, fotografou e transformou numa exposição, e ganhou prêmios por causa dessa exposição e tal, e foi muito interessante porque as fotos são lindas, né? Quando você olha as fotos assim, você demora a entender o que são, né? De fato, esses pequenos, essas coisas assim, enfileiradas. Tem gente que pensa que é uma plantação, que é alguma outra coisa assim, mas na verdade são bicicletas. Isso tudo são bicicletas inutilizadas. Em vários lugares da China. Ele tirou centenas de fotos. Então isso ficou muito conhecido na época. Óbvio que isso começou a levantar muitas suspeitas quanto ao destino dessas bicicletas, desses patinetes, quando eles deixavam de ser úteis, né? Muitas matérias, por exemplo, como essa na The Atlantic, que é uma revista americana que eu gosto bastante, falando sobre a oferta excessiva de bicicletas, né? A demanda não era tão grande assim, e se estava questionando se realmente essas empresas que proviam esses serviços não tinham superdimensionado, né, o serviço, na verdade, e feito bicicleta demais para uso de menos, né? Então, isso já estava acontecendo e não vamos tão longe, isso aconteceu aqui também. Essas fotos são fotos tiradas de pequenos, né, cemitérios de bicicleta em Curitiba e até mesmo Florianópolis, porque, como eu falei agora há pouco, a Yellow abandonou a operação, ela encerrou as operações nessas cidades e as bicicletas ficaram lá. Então, assim, se a gente pensar na sustentabilidade dessa operação, em termos realmente de cadeia, né, você
você resolver o problema da mobilidade urbana, gerando outro problema, que é o lixo, você também, no fundo, não está resolvendo nada, né? Então, isso tudo para mostrar o que é essa rapidez com que as coisas nascem, explodem e morrem, né? Eu acho que esse ritmo, como eu falei agora há pouco, realmente é um ritmo alucinante em que as coisas estão acontecendo, mas é o que a gente está chamando de um novo normal. E principalmente em tempos de coronavírus, né, quando as pessoas dizem, quando a gente voltar ao normal, e no fundo a gente não vai voltar ao normal, né, a gente vai voltar ao novo normal. O que é essa adaptabilidade em tempos de coronavírus? Né? Quando a gente pensa no que é a gente tentar exercer essa adaptabilidade em tempos de coronavírus, né? Eu acho que eu peguei aqui alguns aspectos que eu acho que são bem importantes para a gente avaliar como a nossa adaptabilidade está sendo posta à prova nesse momento, né? Um deles, por exemplo, é no trabalho remoto, work from home. A dificuldade que tem sido para muita gente trabalhar de casa. Não só para nós, que trabalhamos e precisamos, de repente, ter que dividir o nosso espaço físico da casa com, enfim, o nosso esposo ou esposa que está também trabalhando de casa e também precisa de silêncio, porque também está fazendo um call, e aí tem uma outra pessoa fazendo call ao mesmo tempo, então isso atrapalha, né, a dinâmica. Você também tem que lidar com os seus filhos, que de repente estão fazendo lição de casa, estão tendo aula remota e também precisam, às vezes, do mesmo computador que você tem que usar, ou precisam de silêncio para poder fazer um dever. A questão, por exemplo, dos funcionários, sei de muitas empresas que precisaram, né, transformar suas operações da noite para o dia em operações remotas, e, por exemplo, muitos funcionários não tinham um computador, não tinham um laptop em casa, né, pelo menos um laptop para poder usar para o trabalho. Então, tiveram que montar operações de guerra. Sei que a XP fez isso, mandou motoristas levarem, né, todos os monitores, os aparelhos para as casas dos seus funcionários para eles poderem trabalhar de casa. A questão, por exemplo, até da conectividade, não é todo mundo que tem em casa uma internet parruda, né, robusta, para poder atender a família inteira usando ao mesmo tempo, e inclusive também em relação à velocidade também, se é possível ter uma banda larga para poder fazer calls o dia inteiro. Então, tudo isso são questões que ficaram, né, foram respondidas de maneira, às vezes, meio... Teve que ser tudo meio correndo, mas foi assim que a gente teve que se adaptar a esse trabalho de casa, né? O homeschooling, né? Como as escolas estão sendo agora questionadas, porque, no fundo, muito poucas escolas estavam, de fato, preparadas para transformar o seu ensino em ensino à distância. Então, assim, pelo menos eu vejo muitas queixas, né, nas minhas redes, das pessoas tendo dificuldade para poder dar suporte aos filhos, porque ao mesmo tempo elas têm que trabalhar, né? Então, como que você consegue ajudar um filho num dever, de uma coisa que você não sabe nem fazer, né? Outra questão, as tarefas domésticas. Eu acho que fazendo um complemento aí no que você está falando também, da própria empresa, né? Conseguir entender que o funcionário home office ele é tão produtivo quanto ou até mais do que estando fisicamente no espaço físico da empresa, né? Do que estando presente ali fisicamente, né? Eu acho que sim, mas isso para quem já tinha o hábito de trabalhar de casa. Eu, por exemplo, sempre trabalhei de casa, então, para mim, eu já tinha o meu espaço, eu já tinha o meu canto, eu já tinha a minha dinâmica. Os meus filhos não estavam em casa, porque eles estavam na escola. Então, acho que a grande novidade foi todo mundo ter que trabalhar em casa ao mesmo tempo. Os filhos estudando em casa, um casal, né, os dois trabalhando em casa ao mesmo tempo, e ter que lidar com todas essas questões e mais esses outros extras que entraram na equação, né? Por exemplo, ter que fazer as tarefas domésticas. Então, tinha ajuda para fazer algum tipo de tarefa doméstica, tinha uma faxineira, uma diarista, uma funcionária, ou uma babá que vinha ajudar com as crianças, e de repente também precisou abrir mão desse profissional. Então, é mais uma função que antes não estava no seu escopo de trabalho e que de repente precisou estar, né? Outro aspecto que está colocando a nossa adaptabilidade à prova, né, os relacionamentos. A China já declarou um aumento assim absurdo no número de pedidos de divórcio depois do lockdown em Wuhan, né? As pessoas que não estavam tão habituadas a passar tanto tempo juntas, agora, enfim, talvez as grandes
dificuldades dos relacionamentos, não só entre marido e mulher, mas acho que entre pais e filhos também. Muitas pessoas estão morando com, às vezes, alguém da família mais idoso. Então, todas essas questões de relacionamento também fica às vezes uma panela de pressão, né, na família. Outra questão que a gente está tendo que lidar, que é uma coisa que nós, principalmente que moramos em centros urbanos, nunca mais precisamos pensar nisso, que é a escassez, né? Chegar num supermercado e não ter as coisas, encontrar as prateleiras vazias, né? Hoje em dia a gente se acostumou com ter tudo o tempo todo ao nosso alcance. Quem mora numa grande cidade ainda tem essas facilidades dessas entregas, né? Como Rappi, como iFood, como Uber Eats. A gente está super acostumado a ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer, e de repente a gente precisa inverter um pouco essa equação e pensar assim, o que eu vou fazer com o que eu acho para cozinhar, né? Eu não achei isso, não achei aquilo, então o que eu posso fazer com o pouco que eu achei para comprar, né? Então essa é outra questão que também nos testou, né, nesses últimos tempos. Então, enfim, adaptabilidade, se a gente for olhar o que é uma definição de adaptabilidade, né? É a habilidade de conduzir ativamente as mudanças de maneira ágil, em vez de se deixar paralisar pelo medo, né? Eu gosto dessa definição porque eu acho que a adaptabilidade, ela pressupõe uma situação nova, e a gente tende, muitas vezes, a se deixar paralisar pelo medo. Acho que nós passamos muito isso quando tivemos esses primeiros dias do coronavírus. Agora a gente já está vivendo isso há um pouco mais de tempo, então acho que as coisas já se assentaram um pouco na nossa cabeça, mas no início foi um pânico para muita gente, né? E eu continuo, né? A habilidade de se adaptar a uma nova realidade, manter-se relevante e evitar a obsolescência é a característica que determina a derrota ou o sucesso, a estagnação ou o crescimento. Gosto muito dessa frase porque ela fala muito de... Eu adoro quando a gente fala de evitar a obsolescência, né? O fato da gente continuar se adaptando a novas situações, ou seja, procurando novas situações, se desafiando a novas situações, é o que vai nos tornar, vai nos ajudar a ficar relevantes. Isso não importa a nossa idade, não importa a nossa origem, é isso que vai fazer com que a gente permaneça relevantes. Agora, na verdade, uma nuvem de palavras que eu acho que gravitam em torno desse mundo da adaptabilidade, né? Acho que elas fazem parte, são primas, né, da adaptabilidade. Acho que a autoconfiança, porque não dá para negar que quem tem autoconfiança tem mais facilidade para se adaptar, né? A vulnerabilidade, que é você se assumir com seus erros, com as suas dificuldades, com as suas limitações, né? A criatividade, porque para ser adaptável a gente realmente precisa usar a criatividade, olhar as coisas por outro ângulo, né? Acho que a famosa zona de conforto, eu não gosto muito dessa expressão, acho um pouco clichê, mas acho que aqui ela cabe muito bem. Quando a gente fala de zona de conforto, né? Quando a gente fala de sair dela, né? Que para se adaptar a gente realmente precisa mudar um pouco a nossa maneira de fazer as coisas. Inovação, acho que inovação anda de mãos dadas com a adaptabilidade, né? Quando a gente quer inovar, a gente está partindo do princípio que a gente vai ter que se adaptar a algo novo, né? Acho que o pensar fora da caixa é super a ver com adaptabilidade, com essa questão de você realmente olhar as coisas por outro prisma e tentar experimentar soluções que você nunca tentou antes. E, por fim, eu acho que o apetite para risco, porque adaptabilidade, mudança, tudo isso envolve um certo nível de risco, né? As coisas podem não dar certo. Eu acho que a adaptabilidade é exatamente isso. Eu agora há pouco estava tentando assistir um webinar que aconteceu da White Rabbit, que é uma consultoria de inovação, que eles estavam trazendo 2 palestrantes do SXSW para entrarem ao vivo hoje, num evento que foi super divulgado e disseminado aqui, e não entrou. Houve um problema de áudio e os 2 palestrantes não puderam entrar. Então, a dificuldade que a gente tem, né, foi louvável a iniciativa delas de entrar no ar e fazer algo diferente, mas às vezes as coisas não saem como a gente imagina. Então, adaptabilidade é isso, é dançar conforme a música, ser flexível e enfim, fazer o famoso do limão uma limonada. Agora eu vou falar de 11 aspectos das pessoas adaptáveis. Vocês vão ver que muitos deles vocês podem sentir que tem, outros nem tanto, e eu acho que o bacana de sair desse exercício é saber que a gente pode desenvolver aquelas habilidades, aqueles aspectos que nos faltam, né? Então, o primeiro deles é que, acima de tudo, pessoas adaptáveis são positivas. Elas não usam palavras negativas no seu discurso, na sua fala, né? Como não, nunca, ruim, péssimo, jamais.
Por quê? Porque quando você está com um mindset positivo, você está mais aberta a outras perspectivas. E quando você está aberta a outras perspectivas, você está muito mais receptivo à mudança. Então, essa postura, né, essa atitude de positividade perante a vida é muito característica das pessoas adaptáveis. Outra coisa super importante, pessoas adaptáveis são curiosas e são questionadoras. Fazem mais perguntas do que dão respostas. Olha que interessante. Se interessam pelos outros, ouvem suas necessidades e colocações. Né? Quando você conhece uma pessoa nova, fica só contando a sua história, né? Ouve o que ele tem para dizer, se interessa pela história de vida dele, né? E quando você tem um mindset curioso, você começa a questionar coisas que sempre considerou estabelecidas. Eu acho isso muito interessante, porque a gente, quando é criança, né? Tem até essa frase que a gente, quando é criança, a gente pergunta por que tudo, né? A criança é essa, curiosidade em pessoa, né? A gente quer saber como as coisas funcionam, por que elas são assim, e a gente, quando vai crescendo, a gente vai entrando, né, nesse sistema educacional que a gente adotou no Ocidente, e a gente vai perdendo a capacidade de questionar as coisas. A gente aprende na escola que questionar é ruim, né? Que a gente tem que aprender uma coisa e passar a pensar daquela forma. E acho que a gente, quando fica adulto, a gente percebe que a gente embotou a nossa criatividade, né? A gente parou de pensar de uma forma questionadora, né? Eu adoro essa frase do Albert Einstein, que ele diz, né? Eu não tenho nenhum talento especial, eu sou simplesmente apaixonadamente curioso, né? Uma pessoa extremamente curiosa. E é interessante porque os grandes inventores, né? Os grandes, os maiores nomes da nossa história, eles eram pessoas, acima de tudo, extremamente curiosas, que iam atrás das coisas para tentar descobrir o porquê. Outra coisa, uma característica muito interessante das pessoas adaptáveis é que elas realmente veem oportunidades onde os outros veem problemas. É aquela história que muita gente fala agora, na época de coronavírus, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Pessoas adaptáveis antecipam o que vai acontecer. Estão constantemente em busca de melhorias. Não perdem tempo pensando no que poderia ter acontecido. Conseguem enxergar a floresta e não a árvore. Elas têm uma visão ampla das coisas e não ficam olhando só o que está na frente delas, né? E eu adoro essa frase também que fala: o que trouxe você até aqui não é o que vai te levar adiante. Eu acho uma frase poderosa para poder inspirar vocês a pensar que não é porque tudo que a gente tem feito deu certo até aqui que vai continuar dando. Principalmente agora, em momentos de crise, a gente vai precisar reavaliar o caminho, sim, vai precisar recalcular a nossa rota. Pessoas adaptáveis fazem o que é importante, não somente o que é urgente. Eu acho isso bem bacana, né? Porque a gente tende a se deixar consumir pelas nossas tarefas, né, urgentes do dia a dia, e as pessoas adaptáveis, na verdade, separam tempo para fazer coisas que as tornam mais interessantes, né? Como aprender um idioma, tocar um instrumento, visitar uma exposição, ler e se exercitar, por exemplo, né? Pessoas adaptáveis viajam, mas viajam para lugares diferentes, para conhecer outras realidades. Fazem questão de se aprofundar na cultura local, usando o transporte local, apreciando a culinária local, interagindo com pessoas da cidade, né? Pessoas adaptáveis justamente evitam aqueles hotéis de rede, né, internacionais, dispensam carros com motorista, dispensam tradutores, então elas querem viver a realidade local com toda a sua cor, né? Eu acho isso super importante, porque a pessoa que não é tão adaptável, ela quer viajar dentro de uma bolha, né? Ela quer chegar, até vai para um lugar diferente, mas não quer muito sair da sua zona de conforto, né? Então acho que isso é um ponto também importante para lembrar. Pessoas adaptáveis não têm medo de se mudar, né? Elas vão sem medo e chegando lá, tentam se conectar com uma comunidade local, não ficam andando com a sua colônia, né? Isso é uma coisa muito comum quando você se muda para uma cidade, você se juntar com as pessoas que são do seu lugar e você fica vivendo naquele, também de novo, naquele micromundo, né? Microcosmo lá. E trocam vivências com outros para tentar ver as coisas sob outras lentes. Isso eu acho super interessante. Pessoas adaptáveis fazem algo novo pelo menos uma vez por semana. Esse é um ótimo exercício, a gente pensar assim, o que eu fiz de novo essa semana? O que eu fiz pela primeira vez essa semana, né? Porque experimentar algo novo faz a gente se sentir vivo. Ajuda a desenvolver novas áreas do cérebro. Expande as habilidades sociais, aumenta a autoconfiança e permite a descoberta de novas aptidões. E eu tenho visto muito nessa crise, nessa pandemia, né, nesse confinamento,
pessoas que estão experimentando coisas novas pela primeira vez, né? Estão fazendo, sei lá, yoga pela primeira vez, estão meditando, né? Aproveitando que elas agora têm um pouco mais de tempo, então estão fazendo aula de algum instrumento, aula de alguma língua online, né? Então, talvez essa seja uma oportunidade super interessante para a gente exercitar essa habilidade de fazer algo novo pela primeira vez, né? Pessoas adaptáveis não têm medo de mudar de opinião, isso é bem importante, né? São flexíveis a argumentos, não se apegam a preconceitos, estão dispostas a discutir amigavelmente com pessoas que pensam diferente, que acho que é uma habilidade que a gente perdeu nos últimos anos, né, de conversar com alguém que discorda da gente, só que de uma forma civilizada. Pessoas adaptáveis não dependem de recursos externos. Pelo contrário, elas se tornam mais criativas quando privadas de recursos, né? A gente já viu isso, que muitas invenções maravilhosas da humanidade aconteceram justamente em épocas de escassez, né? Pessoas adaptáveis não insistem em uma solução. Se algo não deu certo, passam para o plano B, e se não deu certo, passa para o plano C, né? Vida que segue, vamos pensando como a gente pode resolver. Pessoas adaptáveis não choramingam, nem se vitimizam, isso é bem importante também. Se algo não saiu como esperado, aceitam, sem muita reclamação. Não se sentem injustiçados pela vida ou pelos outros, né? Não colocam a culpa nos outros. Aconteceu, não deu, bola para frente, vamos para a próxima, né? E, por fim, pessoas adaptáveis nunca se acomodam, né? Sabem que até mesmo o sucesso é passageiro, então não se envaidecem, né? Quando o reconhecimento chega, já estão pensando no próximo desafio. Ou seja, elas não se acomodam nem numa situação ruim, e nem numa situação boa também, né? Porque elas sabem que aquilo ali, assim como veio, vai. Então já tem que pensar no próximo. Então, acho que essas características são as principais características das pessoas adaptáveis. Foi um compilado que eu fiz a partir de leituras, de matérias, de livros. E eu acho que agora a gente tem que pensar nas oportunidades, né? A gente está vivendo, obviamente, um momento único na história da humanidade. Eu sempre falo, as pessoas ficam meio chocadas que eu falo isso, mas eu, de verdade, eu me sinto um pouco fascinada por estar vivendo essa crise. Isso não significa que eu esteja gostando de viver essa crise, óbvio, mas eu me sinto um pouco fascinada disso ter acontecido na minha geração, no momento em que eu estou na Terra, né? Eu estou aqui, eu e mais 7 bilhões de pessoas, tendo a oportunidade de viver isso e de assistir a história se desenrolar na nossa frente, né? E, como tudo, eu tenho uma visão super positiva do mundo, eu sempre sou muito otimista, e eu acho que, óbvio, que a gente está vivendo uma tragédia em muitas dimensões, né, com as mortes, com a doença, com o baque econômico que o planeta vai viver, mas a gente também tem muitas oportunidades. Então, eu queria focar aqui um pouquinho nas pessoas e nas marcas que estão exercitando esse músculo da adaptabilidade, trazer um pouco de inspiração para todo mundo, né? Porque, afinal de contas, o mundo é de quem lê os sinais, quem está com o radar ligado e está entendendo para onde a gente vai. Eu queria mostrar marcas que talvez vocês não conheçam, mas são marcas que praticamente no primeiro e segundo dia do lockdown nos Estados Unidos já saíram na frente das outras e pararam de... Essa é uma marca de moda, de tênis, são tênis sustentáveis, chamada Allbirds, o quanto eles rapidamente, mas rapidamente mesmo, a gente está falando de bastante tempo atrás, em que eles imediatamente cortaram todo o conteúdo que eles vinham postando sobre moda e passaram a se solidarizar com o que estava acontecendo. E aqui tem um texto em inglês perguntando o que você gostaria de ler nos nossos perfis, né? Esse aqui é o perfil do Instagram deles. E eu trouxe esse exemplo porque eu vi muita gente que até há pouco tempo atrás continua postando conteúdos que são bastante desconectados do que a gente está sentindo, do que a gente está vendo, né? Eu acho que é muito importante ter uma sensibilidade de entender qual é o clima, né? Qual é a atmosfera que a gente está vivendo. E entender que, por mais que a gente queira um certo escapismo, né? Tem coisas muito desconectadas da realidade. Acho que o mercado de moda ficou muito tempo nisso, até entender que as pessoas não estavam mais querendo comprar vestido, até porque está todo mundo em casa e a gente não sabe quando vai poder sair de novo. Então, eu acho que essas marcas que conseguiram mudar o seu tom da comunicação rápido são grandes exemplos para todos nós, né? A Patagônia,
que é uma marca americana de roupas e de equipamentos esportivos para esportes ao ar livre, é uma das maiores do mundo, uma marca reconhecidíssima até hoje, é estudada em todas as faculdades de marketing, de comunicação, de negócio, como uma marca que tem a sustentabilidade no seu DNA. Eles sempre falaram de sustentabilidade muito antes de ser moda. Aliás, desde que eles nasceram, há 40 anos, eles já são uma empresa que tem uma preocupação enorme, genuína e autêntica com o planeta. Então, quando aconteceu, quando começaram a chegar os primeiros casos nos Estados Unidos, eles imediatamente fecharam todas as suas lojas, muito antes disso ser uma recomendação do Trump. Eles mesmos espontaneamente fecharam todas as suas lojas e fecharam o site. Eles não venderam nem no e-commerce. Então, foi realmente um testemunho assim, muito drástico de que realmente eles não queriam fazer parte desse momento de uma forma comercial. Então, eles realmente fecharam as lojas, encerraram o site, mandaram todos os seus funcionários trabalharem de casa, pensando sempre na saúde dos funcionários, depois na saúde das pessoas. Então, tomaram uma atitude muito proativa, muito antes de todo mundo, né? Outros exemplos, né? Quantos veículos, aqui o exemplo da Adweek, mas no Brasil tem o Meio, tem o Nexo, acho que hoje quase todos os nossos veículos de imprensa estão assim, retiraram o paywall, né? Ou seja, o pagamento pelas matérias que falam sobre coronavírus, para liberar a notícia, para que as pessoas pudessem ler, mesmo que não fossem assinantes, porque eles entendem que a informação é uma ferramenta importantíssima nesse momento. A Além, que é uma marca muito bacana, muito jovem, que é uma marca de artigos de viagem, né? E vejam vocês como as coisas são, né? Durante um ano, eles planejaram o lançamento dessa marca, lançaram essa marca em dezembro, e em fevereiro veio o coronavírus. E cancelou, enfim, os planos de viagem do mundo inteiro. Então, eu conheço até os fundadores, tive a oportunidade de entrevistá-los numa live que eu fiz na Oxygen, e foi interessantíssimo entender como eles conseguiram se adaptar a esse novo cenário, né? Porque eles abriram uma loja aqui em São Paulo, em Pinheiros, para vender malas, né? Malas super bacanas, diferentes, feitas na China, com um carregador para celular, super interessante a proposta deles, e de repente ninguém mais ia viajar. Então, como que você sobrevive num cenário como esse, né? Eles rapidamente usaram suas redes sociais para se transformar em gerador de conteúdo de utilidade pública. Eles foram os primeiros a transformar o seu Instagram, por exemplo, numa fonte super confiável de informação sobre que aeroportos estavam abertos, que aeroportos estavam fechados, quais as companhias aéreas que estavam reembolsando as passagens, quais que estavam cobrando multa. E eles passaram os primeiros dias no início de março, né, quando a gente ainda estava tentando entender o que ia acontecer, eles passaram essas primeiras semanas de março dando informação, gerando conteúdo útil, de graça, para as pessoas, a ponto de eles terem se tornado quase um saque. Teve gente que tinha comprado passagem da TAM, não conseguia falar no número da TAM, ligava para eles para saber se eles tinham alguma informação. Oferecer um serviço para os clientes nessas horas é muito importante, né? Outros que se adaptaram, vejam quantos museus, quantas óperas, né, quantas casas de show se transformaram, né, ofereceram exposições virtuais, shows, espetáculos gratuitos para as pessoas poderem assistir de casa, né, para poder ajudar as pessoas a ficarem em casa de uma maneira um pouco mais produtiva, né. Restaurantes que estão sofrendo tanto nessa crise, né. Eu trouxe aqui um exemplo que eu queria ler para vocês, da Roberta Sudbrack, que é uma chefe de primeiríssima grandeza lá do Rio, dona de um restaurante chamado Sud, o Pássaro Verde. Ela foi chefe do cerimonial do Fernando Henrique, ela é considerada uma chefe assim, de nível internacional, então ela tinha um restaurante finíssimo no Rio, e de repente ela se viu obrigada a fazer quentinhas para sobreviver. Eu queria ler esse testemunho dela, que eu acho muito emocionante, né? Ela fala: engraçada a vida, eu tinha o maior medo dessa história de delivery, achava tudo muito estranho. O quê? Minha comida fresquinha, recém-saída do forno de barro, fumegante, com borbulhas, embalada para viagem, espremida dentro de uma embalagem, montada na garupa de uma moto correndo pela cidade? De jeito nenhum. E aí ela muda, né? De uma hora para outra, a equipe toda vibra e dá gritos de esperança cada vez que alguém liga para fazer um pedido. Cada vez que a gente monta cuidadosamente uma embalagem como se fosse um prato que vai seguir para uma das mesas do Sud, o Pássaro Verde. De repente, a gente entra em êxtase quando monta uma lasanha dentro de uma embalagem para viagem.
aquela lasanha que preparamos para entregar no domingo, com a massa preparada com ovos caipiras fresquinhos, o molho que fizemos seguindo todas as instruções da Manu, amiga italiana querida que faz a melhor lasanha do universo. De repente, a vida se reinventa ali na nossa frente e a gente consegue sentir felicidade no meio desse caos. Provavelmente porque continuamos exercendo o nosso ofício e, consequentemente, seguimos vivendo. Sude, pássaro verde, você vai voltar a voar. Vamos todos. Eu acho linda essa mensagem, eu até me emociono quando eu leio, porque eu acho esse um exemplo assim perfeito e acabado de adaptabilidade, né? O que você precisa fazer, essas reviravoltas que você precisa dar no seu negócio, na sua expertise para você poder continuar sobrevivendo, né? E aí vem vários outros exemplos que eu achei interessantes que eu fui coletando, né? Desde uma loja de chocolates chamada Cal, aqui em São Paulo, que é uma loja de chocolates finos e que ela fica dentro de um shopping, e como todos os shoppings eles estão fechados, né? Eles têm uma segunda loja, eles resolveram fazer um drive-thru. Então as pessoas ligam, compram os chocolates agora na Páscoa, e você marca um horário e busca, não precisa nem descer do carro, que é uma solução interessante também. Os aplicativos de delivery, né? Aqui é o Uber Eats, por exemplo, que agora tem entrega sem contato. Então, você pode, na hora que você está fazendo pedido, você seleciona que você não quer ter contato com o entregador. Tem gente que tem muito medo desse contato, mesmo distante, né, de um entregador. Então, eles já criaram essa solução rapidamente, já mudaram ali uma funcionalidade do aplicativo para você não encontrar. Então, ele deixa na porta da sua casa ou deixa na portaria do prédio. Então, são soluções como essa que a gente tem visto cada vez mais as pessoas implementar. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos umas 2 ou 3 academias só focadas em spinning, né? São academias que só tem aula de spinning. Então, quando elas tiveram que fechar, elas tiveram uma ideia genial. A Velocity, por exemplo, fez isso, pegou todas as suas bicicletas e ofereceu para aluguel. Então, as pessoas alugam a bicicleta é entregue na casa das pessoas e elas fazem a aula remotamente. Então, também uma solução incrível, porque as pessoas ficaram desesperadas de não poder fazer mais seu spinning na sua academia, e para a academia ela conseguiu manter uma renda, né? Conseguiu manter uma receita recorrente, mesmo com a academia fechada. Quando a gente olha para design, o design tem tanto para nos ensinar, né? Quando você vê marcas, né, icônicas, como a marca do McDonald's, que foi redesenhada excepcionalmente para esse período de afastamento, de distanciamento social, aí as perninhas do M foram refeitas de maneira separada, né, para dar essa ideia de que todos precisamos manter essa distância, né? O próprio símbolo do Mercado Livre, que é um aperto de mão, né, significando a concretização de uma transação, e aí de repente vira o comprimento do cotovelo, né? Volkswagen e Audi, que também mexeram nas suas logos. Quem já trabalhou com, enfim, com branding ou com marketing, né, como eu, sabe assim o que é mexer numa logo, né? Mexer numa logo é uma coisa sagrada, né? Você mexer, e eles abriram essa exceção para poder comunicar sem precisar dizer nada, né? A sua mensagem. O próprio Shopping Iguatemi, que é meu cliente, também, imagina, teve todos os seus shoppings fechados até 30 de abril, pelo menos aqui em São Paulo, o Dória determinou que fosse até dia 30 de abril. Então, como que um shopping vai viver mais de quase 2 meses com as portas fechadas? Então, eles rapidamente criaram uma programação, uma agenda de programação intensa no Instagram. Então, todo dia, de hora em hora, das 8 da manhã até as 10 da noite, eles têm de hora em hora webinars, lives, aulas de dança, aula de balé, meditação, enfim, mindfulness, palestras e tudo que vocês possam imaginar para poder preencher o dia das pessoas que costumavam frequentar o shopping, e uma maneira da marca ficar próxima dos seus clientes, mesmo em tempos de distanciamento, né? Quantos shows nós vimos agora, quantas lives a gente está vendo, desde Chris Martin, do Coldplay, Ivete Sangalo, quantos festivais foram criados assim de uma maneira espontânea na sala da casa dos artistas, né? A gente de quebra viu nossos artistas de cara lavada, falando ali como a Ivete dentro do seu closet, né? Elton John comandou a questão de 2 semanas, mais ou menos, um concerto com vários cantores famosos, como Alicia Keys, Backstreet Boys, Mariah Carey, na sua cozinha, né? na sua sala de casa. O nome era Living Room Concert for America. Quem não assistiu a live do Jorge Mateus no sábado, que praticamente quebrou a internet, né? Foram 36 milhões de visualizações, eles bateram o recorde da Beyoncé, né? E ainda de quebra arrecadaram 216 toneladas de alimentos. Quer dizer, uma coisa que foi feita em casa ali, claro que com apoio de cervejarias e tudo mais, mas uma nova modalidade, né? Uma coisa que agora chegou para ficar
não sei se vocês também, mas eu já recebi um WhatsApp outro dia com as próximas 15 lives das próximas 2 semanas, né? Toda noite teremos lives aí dos grandes artistas brasileiros, né, tentando arrecadar mantimentos e também levar um pouco de diversão para quem está em casa. Então, são tempos interessantes para quem aproveita, né? Enfim, a quantidade de pessoas que estão fazendo receitas para a gente poder aprender a cozinhar. Quem não sabe cozinhar, agora a oportunidade é essa, né? Esse app, aqui nessa segunda janelinha, é um app de meditação que você tem meditações de hora em hora, até o dia inteiro, para você aprender a meditar, com meditações guiadas, aulas de ginástica ao vivo no aplicativo da Baritec, maquiagem, aulas de maquiagem. Outro dia alguém mandou também uma live sobre como retocar a raiz do cabelo, porque as mulheres agora que precisam retocar o cabelo branco não podem ir no salão, então como retocar em casa suas raízes. Tem muita gente enxergando oportunidades e aproveitando, né? Aqui o Marcos Proença é um cabeleireiro muito famoso aqui em São Paulo, tem milhares de seguidores. Você vê só esse post, teve 50 mil visualizações. Ele vai ensinar as pessoas a pintar a raiz em casa. Esse é um festival canadense chamado Collision, para o qual, inclusive, eu iria, de 22 a 25 de junho, em Toronto. Eu estava indo para lá, e eles rapidamente transformaram esse festival num festival para ser visto de casa. Eles vão manter exatamente a mesma programação, manter exatamente o mesmo line-up, e cada palestrante vai entrar como uma palestra ao vivo, e a gente vai poder ver o festival de casa. Obviamente, eles baratearam o valor do ingresso, eram acho que $200, agora são $100, e a gente vai poder assistir e aproveitar esse conteúdo todo de casa, né? Até casamento já teve, né? As pessoas tentando se manter conectadas, né, através desses aplicativos como House Party, como Zoom. Tem gente que faz o almoço de domingo, a família toda reunida no Zoom para poder, enfim, ter algum contato familiar, né? Então, as pessoas estão tentando se virar, estão tentando se adaptar. Quantos aniversários já não teve nessa quarentena em que todo mundo cantou parabéns por essas ferramentas? Então, a gente foi se adaptando, foi se ajustando, e eu acho que o brasileiro, nesse ponto, é muito criativo, e eu acho que a gente soube fazer muita coisa bacana aí nesses últimos dias. Então, diante de tudo isso, eu já estou encerrando, a gente falou de mundo VUCA naquele início, né, volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, mas eu queria propor para vocês um novo VUCA. É um VUCA que eu li outro dia, que foi criado pelo professor Bill George, que é professor de Harvard, e que ele propõe um novo VUCA, um VUCA 2.0, que em vez de volatilidade, a gente vai falar de visão, que em vez de incerteza, a gente vai falar de entendimento, que em vez de complexidade, a gente fala de coragem, em vez de ambiguidade, a gente fala de adaptabilidade. Essas 4 palavras, visão, entendimento, coragem, adaptabilidade, são tudo que a gente precisa para navegar esses tempos incertos aí que a gente vai ter por um bom tempo. E para encerrar, eu queria trazer um trechinho do Roda Viva com o Yuval Harari, que teve no Brasil no começo do ano, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, eu peguei só um trechinho, mas essa entrevista dele é muito boa, está no YouTube, quem quiser assistir, e eu vou passar esse vídeo agora para vocês verem o que ele fala sobre educação e lifelong learning. Well, the basic insight or assumption when we approach the question of education is that for the first time in history, we have no idea what the job market would look like in 30 years and what skills people will need. Throughout history, it was always difficult to predict the future, of course, what will happen in politics and so forth. But with regard to the basic skills people will need, change was much more slow. So you knew what to teach the next generation. But now we have no idea what skills people will need in 2040 or 2050. The only thing we are certain about is that they will need to keep learning and keep reinventing themselves throughout their lives. It's not that you learn a profession in your 20s and then you work in that profession for your whole life. No, you will have to change again and again. So the most important thing is how to teach people flexibility,
how to teach people to keep learning and keep changing throughout their lives. And this is extremely important and extremely difficult because change is stressful. And especially beyond a certain age, people don't like to keep changing again and again. But in the 21st century, it will be a necessity. So this is one key insight, that you shouldn't focus on a particular skill, like, okay, let's teach people how to code computers, or let's teach people Chinese. No, we need to teach people how to be mentally flexible. The other key issue is that we need to think globally again, because there's going to be a huge difference between different countries. Era isso. Eu acho que vale a pena, recomendando que vocês assistam inteiro, vale muito a pena, ele fala coisas muito interessantes. E eu termino aqui com algumas recomendações para quem quiser se aprofundar nesse tema. Eu trouxe algumas ideias de livros, o próprio livro do Harari, o 21 Lições para o Século XXI. Claro, ele tem outros 2 livros excelentes, que é o Sapiens, que foi o primeiro, e o Homo Deus, que foi o segundo, e o 21 Lições é quase que um terceiro, não diria uma trilogia, mas ele talvez condense um pouco melhor tudo que o Harari falou nos livros anteriores, e ele ainda dá uma perspectiva de futuro. Ele fala de muitas coisas que a gente está falando agora, não é à toa que o Harari tem sido muito requisitado para fazer entrevistas ao vivo na CNN, na Bloomberg, eu já vi ele na BBC também. Ele fez um artigo muito bom que ele publicou outro dia no Financial Times. Então ele é um dos maiores pensadores que a gente tem hoje em dia, né? Ele até eu vi uma definição dele, ele é quase que um filósofo do nosso tempo. Então ele é um cara bacana de ler, tem uma linguagem super acessível, os livros dele são gostosos de ler. E o livro da Carol Dweck, o Mindset, que tem muito a ver com adaptabilidade, porque ele, enfim, explica essa diferença entre as pessoas que acham que a gente nasce e morre de um jeito e as pessoas que realmente entendem que tudo a gente pode aprender. Talvez para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil, mas a gente pode aprender novas habilidades, novos skills, sim. Então, acho que ele é um livro que muda muito a maneira como a gente, às vezes, tem dificuldade de aceitar uma nova realidade, uma dificuldade de se ver fazendo uma outra coisa, e a gente aprende depois que lê o livro que isso são pesquisas científicas e que o nosso cérebro é capaz, sim, de aprender novas coisas. Para fechar, não sei quem conhece Brené Brown. Brené Brown é uma pesquisadora, uma professora americana, que tem vários livros publicados. Ela pesquisa há muitos anos, há quase 20 anos que ela pesquisa alguns conceitos como coragem, medo, vulnerabilidade. Os livros dela são todos best-sellers e, na verdade, ela acabou de lançar um podcast. Então, não sei quem de vocês já foi mordido pelo bichinho do podcast, já começou a ouvir. Eu recomendo, acho uma ótima atividade, uma ótima maneira de consumir conteúdo, principalmente quando você está fazendo uma atividade que não requer, né, que você fique olhando para alguma coisa, né? Eu, por exemplo, escuto podcast caminhando, correndo, fazendo algum trabalho doméstico, né, que não precise ficar olhando para alguma coisa. Então, acho que o podcast ele entra muito bem nessas horas. E o podcast dela se chama Unlocking Us, e ela fala muito sobre esses conceitos que a gente está falando agora. Inclusive, o primeiro capítulo desse podcast, ela fala sobre o medo que ela teve de fazer o seu primeiro podcast, né? Ou seja, ela também se sentindo vulnerável e enfim, assumindo que fazer pela primeira vez é sempre difícil, fazer algo novo sempre nos deixa com frio na barriga, mas se por um lado é ruim, por outro lado é isso que faz a gente se sentir vivo. Então, depois que a gente se acostuma com esse sentimento, as coisas ficam bem mais fáceis. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Tentei ficar ao máximo dentro do meu tempo. Desculpa se eu falei muito rápido, mas eu não queria estourar muito o nosso tempo aqui nessa hora, para poder abrir, para a gente poder fazer uma outra pergunta para quem quiser. Aqui está nosso Insta, onde a gente compartilha a maior parte do conteúdo. Fiquem à vontade para seguir. Andréa, show de bola. Vou retomar aqui para fazer a mediação com o pessoal que vai participar fazendo as perguntas. Quando você começou a falar sobre as marcas e reposicionamento, me veio em mente já de imediato a capa em branco da Vogue,
da Vogue italiana, para quem não viu ainda, a revista escolheu o branco como símbolo de um futuro melhor, representando a cor dos uniformes usados pelos médicos em linha de frente. Então, é uma coisa que, para quem pegou a geração de folhear a revista, você vê uma revista com mais de 100 anos tomar uma iniciativa dessa é realmente emocionante, como várias outras coisas que você nos mostrou aqui. Eu vou abrir, então, para as nossas perguntas, pedindo para os nossos mediadores poderem abrir os microfones, a Michele, a Daniela, abrindo câmera. E vou começar com o nosso presidente do Lide Futuro, Lucas. Qual a sua pergunta para contribuir aqui com a gente, por favor? Obrigado, Elisa. Super parabéns, André, pela apresentação. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Perfeito. André, queria ver, hoje a gente está... o que você visualiza, essas marcas foram muito rápidas, né? Nesse momento atual agora de se demonstrar as atitudes em prol aí, né, do apoio a toda essa situação que a gente está passando. E o que tu visualiza agora? Claro que a gente tem, talvez, 2 eventuais cenários, né? Mas tu já visualiza um momento do retorno, da retomada desse mercado e marcas já talvez se posicionando para isso? Teria alguma dica nesse sentido para talvez, de alguma forma, a gente esteja mais preparado do que possa acontecer e sair na frente, talvez, nesse sentido? Cortou a primeira parte da sua pergunta. Se você puder repetir, só o comecinho da sua pergunta. Tá, o que eu comentei é que muitas marcas saíram na frente, né? Logo que surgiu essa questão aí do Covid. O que tu visualiza que agora, talvez, o que a gente prevê agora talvez aqui 1 mês, talvez aqui 2, enfim, a retomada, né? O que tu visualiza que poderia dar de dica, o que tu visualiza que as marcas possam se preparar para essa retomada, né? Já que houve uma adaptabilidade de todas as marcas para viver esse atual momento, mas agora o que a gente pode talvez se antecipar para o que está por vir de uma forma mais positiva, né, mais propositiva? Você tem alguma visão nesse sentido? Eu acho que uma das primeiras coisas, é difícil prever, né, o que vai acontecer, porque acho que a gente não sabe nem quanto tempo isso vai levar. Mas ontem eu participei durante 2 dias agora, segunda e terça, de um summit online com vários nomes assim que eu admiro muito, e um deles foi o Paul Krugman, Nobel de Economia, né? E ele falou ontem assim: primeira coisa que a gente tem que entender é que essa recuperação vai ser lenta e longa. Ele acha que, na opinião dele, um estudioso de economia, ele acha que isso vai continuar, a retomada vai começar no ano que vem e vai levar o ano que vem inteiro, podendo chegar em 2022. Então, assim, esse é um cenário muito possível, né? Por quê? Porque tem 2 coisas aí em paralelo. Uma é, obviamente, a cura, né? Uma solução para a doença em si. Hoje a gente vai ter uma vacina que a gente já sabe que antes de 15 meses é impossível, 15 meses já é um período, assim, extremamente curto para o desenvolvimento de uma vacina. As vacinas levam 10, 12 anos para serem desenvolvidas. Então, assumindo que todos os laboratórios do mundo estejam trabalhando nisso e que outros caras como Bill Gates estejam derramando toneladas de dinheiro para poder promover essa solução, isso ainda vai demorar pelo menos 15 a 18 meses, né? Então, qual é a outra variável? Se a gente não tem a vacina, é que a gente tenha pelo menos um remédio. A gente precisa de um equivalente para o coronavírus ao que o Tamiflu foi para H1N1, né? O Tamiflu foi a solução que conseguiu driblar, talvez, a letalidade do vírus, né? Então, a gente tem essa variável acontecendo de um lado e de outro a retomada econômica, né? A situação econômica que a gente está vivendo. Na questão econômica, eu sou um pouco mais cautelosa, porque eu acho que as coisas nunca mais vão voltar a ser o que eram. Eu acho que alguns setores vão ser permanentemente impactados de maneira definitiva, né? Muitas coisas que a gente experimentou agora, nesse período, a gente vai adotar como default, como padrão, né? Exemplos, sei lá, quem trabalhou de home office e nunca tinha trabalhado, vai perceber que, puxa, foi muito melhor trabalhar de home office, foi muito mais produtivo, como a própria Elisa contribuiu.
Ou, puxa, não preciso ficar mais 40 minutos no meu carro para ir e para voltar. Enfim, coisas como essa vão abrir novas perspectivas para quem está trabalhando de casa. Então, acho que muitas empresas vão acabar adotando um modelo híbrido, porque eu acho que também nada vai ser radical, né? Acho que a gente ainda precisa do convívio, ainda precisa da relação. Então, eu acho que no trabalho vai acontecer isso. Na educação também. Educação agora, quando todo mundo foi forçado a aprender online, muita gente vai descobrir que aprender online é muito legal, muito gostoso, né? Muita gente nunca tinha feito um curso online, mesmo tendo, né, tantas plataformas como a Coursera, por exemplo, que disponibiliza cursos de graça das universidades mais famosas do mundo. Então, muitas coisas não vão voltar ao que era. Então, a sua pergunta é, o que uma escola precisa fazer? O que uma universidade precisa fazer? Eu vejo aqui uma pergunta sobre serviços de produtoras de filme e de cinema. Primeira coisa, quando eu falei do Paul Krugman, é porque, assim, eu acho que a gente precisa de um choque de realidade, né? A gente não vai voltar ao normal. Então, esse, para mim, é o primeiro recado, assim, não vamos ficar esperando que vai ter um botãozinho que o Bolsonaro ou o Trump vão apertar e vão dizer, ó, tá, dia 15 de maio, tudo abre de novo. Não vai ser assim. A gente vai alternar, enquanto a gente não tiver vacina ou remédio, a gente vai alternar períodos de confinamento e períodos de semi-confinamento, porque a gente não vai poder se sentir 100% seguro enquanto a gente não tem uma solução para a doença. Então, a gente vai começar a soltar de novo alguns setores do comércio, setores de serviços, mas para muitas coisas a gente ainda vai ter que se preservar. Então, eu acho que a primeira coisa, alguns serviços que se sentindo encurralados agora, é aprender a viver de uma outra forma. Então, se você tem, por exemplo, eu vou contar um exemplo das empresas os grandes estúdios que fazem filme, né? As salas de cinema estão fechadas e ninguém sabe quando vão abrir. Então, eles estão encurtando o tempo de exibição nas salas de cinema, que antigamente era de, sei lá, 3 meses, tinha já de exibição em sala de cinema. Depois de 3 meses, elas iam pro Video On Demand, lá pro Now. Aí, depois que elas iam para Netflix, né? Você tinha essas janelas, né? No fundo, é encurtar o tempo. Assim, eu não vou poder esperar o cinema, eu vou ter que fazer direto para vídeo ou direto para Netflix. Quem tem sala de cinema tem que pensar em gente vender uma assinatura de alguma coisa, mandar pipoca para casa para as pessoas assistirem. Soluções que tentem driblar o que você vai viver, porque não vai ser um mês, não vai ser 2 meses, vai ser bastante tempo. Então, desculpa se isso soa um pouco pessimista, mas assim, eu acho que é importante ter um pragmatismo nessas horas e entender que todos os negócios, uns em mais alto grau, outros em menor grau, vão precisar achar outras linhas de receita. E essas novas linhas de receita vão vir exatamente da adaptabilidade. Né? O que eu posso fazer? Eu sou mais pure. Caramba, eu tenho mais clientes. Meus clientes não querem mais que eu vá na casa dela fazer a unha. Eu não vou fazer a unha mês que vem, nem em julho. Então, eu vou fazer o quê? Putz, eu sei cozinhar. Então, quem sabe eu faço quentinha e forneço quentinha para minha vizinhança. Porque aí as pessoas vão comprar de mim e eu vou manter minha renda. Né? Os garçom, restaurante que eu fechou. O que eu vou fazer? Putz, vira um coqueiro de delivery. Vai ajudar a entregar. Ou vira cozinhar, vai ajudar na cozinha. Aproveitando o gancho que você tocou já no quesito educação e cursos online, a gente tem uma pergunta aqui do Jailson, do portal Acontecendo Aqui. Como preparar as crianças e adolescentes para as profissões que ainda não temos ideia de quais serão? Olha, é tão engraçado, eu tenho 3 filhos adolescentes, né, de 13, 16 e 18. E minha filha de 18 vai estudar nos Estados Unidos, acabou de ser aprovada, e a gente está vivendo esse dilema agora, né? Meu conselho, não só como profissional, mas como mãe, sejam o mais abertos possível das suas escolhas, né? A gente, como o Harari disse, não adianta a gente ensinar uma disciplina específica, tipo, teve um monte de gente que outro dia, recentemente, botava os filhos para aprender programação, né? Puxa, quando eles crescerem, o código vai ser outro, né? Hoje é Python, mas depois vai ser qual? Então não adianta o cara saber Python se daqui a 4 anos ele vai usar outro código. Então, é mais
uma questão de pensamento crítico e cultura geral, pensamento crítico, cultura geral e acho que um lado forte de humanidades, para poder se preparar para esse futuro do trabalho. Soft skills, né? As pessoas têm que aprender a se relacionar com as outras, que é uma coisa que as crianças e os jovens, por incrível que pareça, têm deficiências, porque a gente também não expõe eles tanto às coisas, eles ficam muito tempo em videogame, muito tempo nas redes sociais, então eles às vezes perderam a capacidade de se relacionar. Bota uma criança para ligar para a avó, que ele vê pouco no dia do aniversário da avó. Eles não sabem falar no telefone, eles não têm diálogo, porque eles não têm mais o jogo de cintura de falar, porque não falam mais. Então, a gente tem que ensinar as crianças a se relacionar, a ter skills de relacionamento, aprender a discutir, conversar, né, trocar ideias com as pessoas. Acho que cultura geral é super importante. Eu vejo que não é só as crianças nem os jovens, a gente tem muitas pessoas da nossa geração que não tem repertório, não tem cultura geral, não sabem, não fazem nada a não ser o seu trabalho. Então, leem os livros da sua área, fazem cursos da sua área, né? São incapazes de fazer uma aula de história, ou vai fazer uma aula de, sei lá, treinamento de liderança. Sair da caixa, né? Tem que sair da caixa. Você tem que ampliar o seu espectro, porque isso vai ser requisitado do profissional do futuro. E isso, gente, infelizmente as empresas não dão. Isso a gente tem que fazer. Isso eu aprendi na pele, assim, a duras penas. Que para eu me tornar uma profissional melhor e mais interessante, não ia ser a minha empresa que ia pagar para mim, né? No fundo, eu preciso investir em mim. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa outro dia que ela era da Gerdau, era uma diretora, super alta diretora da Gerdau, e ela me convidou para um café da manhã com uma pessoa de Stanford, que vinha para o Brasil vender os cursos executivos de Stanford. E eu fui, por curiosidade, quase caí para trás, porque o curso custava $90 mil, um curso de 60 dias, era um negócio assim absurdo. E eu depois perguntei para ela, nossa, mas você fez esse curso e você fez vários outros, né? E são caros, né? E ela falou, sabe o que eu fazia? Todo ano eu pegava um pedaço do meu bônus e eu guardava uma parte para fazer curso para mim. E aquilo eu falei, caramba, nunca pensei nisso. A gente recebe o bônus e a gente quer trocar de carro, ou a gente quer fazer uma viagem com a família, né? Afinal de contas, somos todos humanos, somos de carne e osso, a gente também quer aproveitar a vida, né? Pois ela guardava um pedaço do bônus e fez os cursos mais maravilhosos que alguém pode imaginar. Ela foi para o INSEAD, ela foi para Stanford, ela foi para Harvard. Hoje ela é uma profissional, obviamente, difícil de encontrar igual, porque todo ano ela fazia alguma coisa. E muitas vezes pegava as férias para fazer isso. Né? E quantas pessoas estão dispostas a abrir mão das suas férias para fazer um curso? Então, investir em si mesmo é super importante para a gente. Então, quando a gente pensa nos filhos, é isso, tentar criá-los com uma mentalidade de que eles precisam ter horizontes abertos e amplos para serem pessoas interessantes. Sensacional. Vou pedir agora para a Virgínia Pelufo, sócia da Menton Viagens e Ponta dos Gansos Resort, que é a nossa representante oficial do Lead Mulher. Virgínia, tá com o microfone aberto? Estou sim. Consegue abrir tua câmera para entrar aqui com a gente? Estou com a câmera aberta. Tá, então, Virgínia, agora é com você. Tudo bem, André? É muito interessante a sua palestra. E eu fiquei curiosa para saber o que a Oxygen está fazendo para se reinventar nesse momento. Olha, o que a gente não fez ainda, porque a gente começou... Bom, só para explicar para vocês, a Oxygen, por exemplo, só para dar um resumo da nossa saga, a Oxygen existe desde agosto, desculpa, ela não tem nenhum ano ainda, né? E o nosso primeiro produto, nosso carro-chefe, era uma viagem que nós íamos fazer para o SXSW, que é esse festival de inovação que tem há 32 anos no Texas e que eu vou todo ano e eu amo, né? Então, esse ano a gente vendeu a nossa curadoria como um produto. A gente ia fazer, como são mais ou menos 5 mil palestras durante 10 dias, as pessoas ficam muito aflitas, angustiadas, não sabem o que assistir. Então, o nosso produto era oferecer uma trilha para cada um, baseada nos interesses daquela pessoa e tudo mais. Imaginem vocês que a gente vendeu esse produto, montou esse produto, organizou hotel,
passagem, eu fiz todas as 37 curadorias, tivemos 37 clientes que nos pagaram para fazer essa curadoria. E uma semana antes do festival, ele foi cancelado por causa do Covid-19. Então, assim, ali começou uma prova de fogo, de resiliência. Eu tenho 47 anos, já passei por muitas coisas, tá? Mas igual a isso eu nunca tinha passado. Então, assim, foi um baque, óbvio, muito duro. Meus clientes estavam desesperados, porque todo mundo com passagem marcada, e começa todo aquele rolo burocrático de passagem, hotel. Então, tiramos isso da frente. E aí fomos lidar com, obviamente, o baque emocional de todo mundo. Era a primeira vez que as pessoas estavam indo. Isso teve um aspecto também financeiro para a gente, que foi difícil e tudo mais. Mas não tinha o que fazer. A gente ainda nem... Isso foi dia 6 de março. A gente não sabia nem o tamanho ainda da confusão que a gente ia enfrentar, né? Parece mentira, não faz nem um mês, parece que já faz um ano que isso aconteceu, né? E rapidamente... E aí, isso era um produto, ou seja, esse produto da Oxygen ficou adormecido. Todas as nossas viagens para esse ano, a gente tinha mais 2 viagens para esse ano planejadas. Uma era para visitar o ecossistema de Israel, de inovação, em outubro, e a outra era um mesmo tipo de curadoria personalizada para o Web Summit, que é em Lisboa. Então, essas 2 viagens que estavam engatilhadas, a gente deixou em stand-by, já tínhamos pago sinal para operador e tudo mais, a gente deixou em stand-by, e aí eu precisava olhar para o nosso universo e pensar onde é que eu vou tirar outras fontes de receita, já que a receita das viagens eu não vou ter esse ano, né? Felizmente, a gente tem 4 áreas de atuação, viagem era apenas uma delas. Então, a segunda área de atuação, que era cursos, a gente tinha 3 turmas acontecendo simultaneamente, com 150 alunos, 3 turmas de cursos presenciais, a gente migrou automaticamente para o Zoom. Eu nunca tinha dado aula por Zoom na minha vida. Então, assim, a primeira aula, óbvio, estava todo mundo aflito. Será que vai funcionar? Não vai funcionar? Será que as pessoas vão se adaptar? Será que eu vou conseguir dar uma aula remota? Frio na barriga, a noite anterior não dormi, tudo isso. Mas chegou a primeira aula, eu dei a primeira aula, as pessoas ficaram felicíssimas, porque está todo mundo em casa sem ter o que fazer, então estou achando ótimo poder ter as aulas virtualmente. Então, beleza, esse pilar continuou funcionando, as aulas só migraram para online. Conteúdo, terceiro pilar, eu faço conteúdo para marcas, o Iguatemi é meu cliente. Foi ótimo, eu liguei para o Iguatemi e falei, vocês precisam de conteúdo? A gente está aí para fazer. Então, o resultado, eu estou fazendo webinars semanais para eles, tem um webinar amanhã, que eu vou colocar até nas nossas redes, são abertos, é só vocês solicitarem o link que vocês podem participar. Então, toda semana eu levo um palestrante para fazer um bate-papo. Então, também consegui manter e até aumentar o meu contrato com o Iguatemi. E, por fim, o de consultorias, que eu tenho, esse é um pouco mais difícil de fechar, porque esse é para empresas, as empresas agora estão todas, obviamente, revendo seus custos, enxugando um pouco as suas estruturas, mas a gente já está conversando com 3 empresas para desenvolver projetos de cultura, porque, enfim, todo mundo vai precisar trabalhar de outro jeito, né, de uma maneira diferente. Porque aí, voltando um pouco à pergunta que foi feita antes, quando passar essa confusão toda, nós não seremos mais os mesmos. Não sei quem leu o Nisa Guanais hoje, ele fez um artigo que muita gente recebeu nas redes e tal, ele dizendo, eu não quero mais consumir, quero vender tudo que eu tenho, quero começar de novo, quero só investir em saúde e em conhecimento. Então, para pensar, a indústria do consumo ficou, tipo, caramba, se o Nizam está falando isso, é porque o mundo vai acabar, né? Na verdade, não o é. O LEAD fez ontem, o LEAD Global, né, para todos os filiados, nós tivemos um live ontem à noite com o Nizam e com o Lars Grael. E tivemos a oportunidade de ouvi-lo falar exatamente isso, assim, foi sensacional, sensacional. É como você falou, o Nizam está falando, quem somos nós, né? Imagina, gente, o Iguatemi é meu cliente. Do que ele vai viver? Então, assim, não é que a gente vai parar de consumir, a gente vai mudar a nossa forma de consumir. Na verdade, eu acho que a gente vai passar a consumir certo. Acho que tinha muitas coisas erradas na forma como a gente estava vivendo, né? A maneira como a gente estava depredando o planeta, não estava ligando, enfim, para as questões de sustentabilidade, de saúde mental, todas essas questões que já eram um problema detectado e amplamente divulgado, a gente estava fazendo vista grossa e vivendo nessa corrida infinita. Então, acho que agora foi um super alerta, né? Um super wake-up call da natureza, do mundo, para fazer a gente parar e reavaliar várias coisas. Então, eu acho que a gente vai sair disso muito diferente e todas as empresas vão precisar se adaptar. Eu
me sinto privilegiada por estar num business em que era possível fazer essa mudança, né, do presencial para o virtual, né? E estou feliz de estar num negócio que eu acho que vai continuar existindo, que é educação, que é aprendizagem. Então, acho que nesse ponto eu me sinto um pouco privilegiada, diferente de outros setores em que realmente tem uma dificuldade maior de fazer essa transição. Mas eu acho que essa transição existe para todo mundo, né? O cara fazer mala e, de repente, durante um ano ninguém vai viajar e ele conseguiu dar uma virada, eu acho que todo mundo pode, entendeu? Então, acho bem interessante esse ponto de vista. Eu vou passar agora, então, a pergunta para a Michele Pires, diretora da ProStands e diretora regional da Associação Brasileira de Designers de Interiores, filiada do Lead Futuro, para ver qual a pergunta dela, participando aqui. Olá, boa tarde a todos. Andréia, parabéns, acompanho o seu trabalho já há algum tempo. O que eu me pergunto é assim, a gente está vivendo uma chuva de lives, uma chuva de informações, e até porque a gente ficando em casa, então a gente está absorvendo muita informação. Fazendo uma ligação disso com a nossa saúde mental, porque também o excesso também não é saudável, encontrar um equilíbrio entre isso. Então, de que outras formas, né, será que a gente consegue dar continuidade nesse período de quarentena? No sentido de uma chuva de lives, desde quando isso, até que limite isso é saudável para nós, né? Porque a gente, todo dia, tem milhares, dá para participar de muita coisa. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? De uma forma que não exceda essa nossa sanidade mental, que a gente tanto precisa nesse momento, que está mais abalada, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Acho essa pergunta ótima. Muita gente me pergunta isso também, e eu brinco que eu contribuo para essa poluição, porque eu também faço lives e seminários e produzo conteúdo. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco, talvez, também otimista. Eu acho que para o bom conteúdo sempre tem espaço. E eu acho que essa chuva de lives, isso tende a diminuir, tá? Eu acho que no começo, por que as lives ficaram tão populares? Porque é o jeito mais fácil e barato de você gerar conteúdo. Você não precisa ter uma assinatura de um Microsoft Teams ou de um Zoom Pro, que mal bem você tem que assinar, se você tem um custo mensal. Não, o Instagram tá ali, a live funciona, ela avisa todos os seus seguidores que você está entrando, então você já garante uma audiência de cara. Então é muito fácil, né? Então acho que o live ele veio suprir super bem essa lacuna imediata. Só que tem muita porcaria sendo criada, né? A verdade é que vira papo de bar, né? Vai duas amigas, resolvem fazer uma live. De repente, todo mundo se sente influenciador. Todo mundo pode ser um influenciador, né? Então, tem muita porcaria, né? Então, eu acho que para o bom conteúdo sempre tem espaço. A palavra do momento é curadoria. Eu sempre dou nas minhas palestras uma dica, assim, que eu acho que todo mundo devia levar ao pé da letra. Cura o seu feed. Faz uma limpa no seu feed. Tem gente que até fala assim, se você tem muita gente que você segue, que você não se sente confortável de não seguir, faz uma outra conta, com outro nome, e começa do zero uma conta, só seguindo quem é legal. E procura não seguir pessoa física, a não ser que seja um influenciador bacana que você acredita. Vai seguindo veículos, marcas que você gosta, que você curte, escolas, faculdades, gente que produz conteúdo construtivo. Eu vejo gente dizendo assim, eu estou com bode do Instagram. Você está com bode do Instagram, a culpa é sua, não é do Instagram. O Instagram tem muita coisa boa para seguir. O problema é seu que você está seguindo as pessoas erradas. Então, sabe quando você vai no espoleto e faz a massa e dá ruim? Entendeu? Você que escolheu os ingredientes errados. Então, é isso. Faz uma curadoria do seu feed, tira aquelas coisas que não te levam a nada. Blogueira fitness, que fica lá criando, né, dando receita de panqueca. Não precisa, você já tem isso bastante. Faz uma curadoria e segue o que te faz realmente aprender e melhorar como pessoa, porque isso é que eu estava falando de repertório, a gente tem que ter repertório. E o Instagram, o YouTube, o próprio Twitter, são muito bons para repertório. Eu, por exemplo, acho o Twitter um ambiente um pouco hostil, as pessoas brigam, tem confusão, mas as pessoas mais inteligentes no momento estão no Twitter. Você consegue seguir cientistas, professores, pesquisadores com informações maravilhosas sobre Covid-19. Um dos melhores lugares para você aprender o que está acontecendo do Covid é lá. Então, assim, curadoria de feed é tudo.
né? Então, você vai ter menos lives se você fizer isso para assistir, você vai ter lives boas, você vai ter conteúdos interessantes e relevantes, né? E, assim, uma coisa que poucas pessoas estão usando, usa esse tempo que você vai ter agora em casa para fazer cursos online. Tem muito curso online bom, muito de graça. Eu, por exemplo, estou tentando criar para mim, porque passado já um mês de quarentena, um mês e pouco eu estou de quarentena, eu fiz Claro que a gente, como todo ser humano, a gente vai passando por altos e baixos. Tem dias que eu acordo super bem, tem dias que eu acordo super chateada, angustiada com tudo isso e tal. Eu fiz um roteiro para mim, eu fiz um cronograma. Todo dia de manhã, horário de acordar, horário de meditar, que é uma coisa super importante de meditar todo dia, ajuda a gente a manter, sabe, um pouco de sanidade mental mesmo agora. Um horário para fazer um exercício, vai dar uma volta no quarteirão, sabe, ao ar livre. Acho que isso, se você não encostar ninguém, não encontrar ninguém, não abraçar ninguém no caminho, não tem problema, eu caminho todo dia aqui no meu bairro. E coloca umas janelas no seu dia para você ser mais produtivo, tipo assim, das 10 ao meio-dia, bota aqui assim, eu vou fazer um curso online 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 10 ao meio-dia, eu vou reservar esse tempo para eu fazer um curso online. Nos outros, aí de tarde, é a hora que você vai trabalhar, que você vai produzir, que você vai criar, enfim, cada um tem sua atividade, sabe melhor como encaixar. Mas a ideia de você ter uma rotina, de você ter uma grade e distribuir o tempo com janelinhas para você conseguir colocar o exercício, colocar a meditação, colocar o aprendizado, é o momento que você vai aprender, o momento que você vai produzir. É super importante, principalmente nesse momento que a gente está em casa, e essa fronteira entre o trabalho e a vida pessoal se mistura, né? Às vezes você vê, são 9 horas da noite, você está trabalhando. Não, encerra o computador, vai ver um filme. Porque você precisa ver o filme, você precisa exercer um outro lado do cérebro, que é o momento que você vai ver um filme, vai aprender com aquele filme, e aquilo vai servir para você em outro momento. Né? Não existe mais isso de você ficar trabalhando o dia inteiro, você fica muito embotado nisso. Então, estabelecer horário, até para você acabar de trabalhar, é importante. Vamos lá, então. Eu achei ótimo, assim, é bem isso, a gente tem que colocar rotina, tem que tentar se readaptar, e o começo é muito difícil mesmo, acho que principalmente quem tem filho em casa, no último Talks que a gente fez com a Priscila Lanhan da Microsoft, a gente conversou romantizaram muito esse período inicial de quarentena, né? A gente até conversou sobre isso, aquela ideia de que eu vou ver todos os filmes que eu não vi, todas as séries que eu não vi, ler todos os livros que eu não li, é mentira, porque teu tempo fica muito mais escasso, você não consegue, se você realmente não se programar, você não dá conta da demanda e do volume de coisas para fazer. Eu vou passar agora, então, para a nossa afiliada Daniela Abreu. A Daniela é fundadora da Sustempolis, filiada do Lead Mulher, para ela também contribuir com a pergunta dela. E depois a gente vai para o João Matoso para encerrar. Obrigada, Elisa. Boa tarde, Andréia. Obrigada pelo talk, pela palestra e toda a contribuição. A minha pergunta vai ficar mais ou menos na linha dos outros, que eu acho que é o interesse de todo mundo agora, né? Uma questão de transformação, de adaptação, mas também um pouco de reação ao que está acontecendo. Então, eu queria te perguntar a tua sugestão para as marcas, porque tu comentou ali, algumas marcas reagiram muito rapidamente e outras estão esperando passar. Mas então vamos entender que não vai passar, vai demorar, vai se transformar e vai acontecer. E precisa de uma nova conexão com seus clientes. E talvez muitos nunca tiveram que fazer essa conexão sem ser pessoalmente. Então, agora nesse mundo virtual, digital, online, qual o teu conselho ou o teu advice para essas marcas começarem a se saírem do freeze, do estado de vamos ficar esperando e começarem uma nova conexão, uma reconexão, um trabalho com esses clientes, como tu comentou do Iguatemi, que rapidamente agiu, como que essas marcas se reconectam com os clientes, mesmo que não possam vender, que não possam fazer reunião, que não possam ir lá ver e fazer o que faziam antes? Ótima pergunta, Daniela. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro que eu acho que tem uma via, uma avenida aí, que é a avenida social, né? Eu acho que tem muitas empresas que estão conseguindo se conectar com o seu público através de
iniciativas que vão, de alguma forma, amenizar o impacto do Covid-19. Elas não vão conseguir resolver a cura, achar o remédio, a vacina, mas é a Ambev que conseguiu transformar suas fábricas. Vocês viram o que ela fez com os... Ela criou agora máscaras de PET. Ela adaptou as garrafas, né, o plástico, matéria-prima que ela já tinha para fazer garrafa PET, ela adaptou para fazer máscara, está fazendo 3 milhões de máscaras para os médicos, profissionais de saúde. Então, assim, eu não sei necessariamente se ela está vendendo mais cerveja ou se ela está vendendo mais Guaraná, não sei. Mas ela está ajudando as pessoas. Então, todo mundo está reconectando de um jeito que não é através do seu produto, tá? Então, quando você pensa em reconectar com o seu público, você não precisa passar necessariamente pelo seu produto. Você pode passar, como é o caso do Iguatemi. O Iguatemi, se você olhar para o que ele pensou, ele falou, eu entrego entretenimento. Se eu entrego entretenimento, seja através das lojas, dos restaurantes, do cinema que eu tenho aqui dentro, se eu não posso entregar isso, eu vou entregar entretenimento de uma outra forma, eu vou entregar na casa das pessoas. Claro, ele não está ganhando dinheiro com esse entretenimento, assim como a Ambev também não está ganhando dinheiro com essas máscaras. Mas é um investimento que você faz na sua marca para você atravessar essa fase enquanto você pensa e se reestrutura. Porque, de novo, talvez nunca mais a Ambev venda a mesma quantidade de litros de cerveja que ela vendia antes. E ela vai ter que readaptar as fábricas dela. De repente, ela vai descobrir um outro propósito. De repente, o Iguatemi vai entender que ele vai precisar manter um canal digital, porque as pessoas gostaram tanto, que, de repente, isso vai virar um outro negócio para ele. Eu estou querendo dizer que, às vezes, as soluções que são meio tapa-buracos, que você lança a mão nesse momento, podem até se tornar uma futura linha de receita para você, né? Você veja, para mim, eu já vejo super assim. A gente, quando começou a Oxygen, os cursos presenciais, eu só consigo dar em São Paulo. E sempre teve muita gente pedindo curso fora de São Paulo. E eu falava, puxa, mas é um dia, eu tenho que parar, gravar um curso, é muito trabalho, investimento. Isso estava lá no final do meu pipeline, sabe? Um dia eu faço. De repente eu tive que fazer. E agora está abrindo uma outra possibilidade da gente vender um curso para o Brasil inteiro, que vai ser online. Então, era uma coisa que era para ser uma solução temporária, vai virar uma fonte de receita. Então, realmente, ser totalmente... se desapegar de todos os seus conceitos, entendeu? O que eu sou? E tentar não olhar só para o que você entrega, e sim para o que você... para a sua essência mesmo. O que você é, no fundo? Por que você existe no mundo? E talvez você descubra novas formas de se conectar. Né? Outro dia eu soube de uma das áreas mais afetadas, por exemplo, fala de eventos. Né? Quem faz evento, quem faz casamento, quem faz flores, arranjos, isso foi uma área muito afetada. Né? Então, por exemplo, eu vi uma menina aqui em São Paulo que faz jantares, sempre fez muitos jantares na casa das pessoas e está sem fazer jantar nenhum, ninguém vai receber tão cedo. Olha que ideia que ela teve para o domingo de Páscoa. As pessoas contratam um almoço de Páscoa para 20 pessoas, ou seja, a família inteira espalhada em 4 casas ou 5 casas, e ela vai fazer o almoço de Páscoa em porçõezinhas e vai mandar para a casa das pessoas a mesma comida. Então, todo mundo vai receber o mesmo bacalhau, com uma taça de uma garrafinha de vinho, e aí todo mundo vai se juntar, sei lá, no Zoom, na ferramenta que for, e vai celebrar, pelo menos almoçando a mesma coisa. Então, são soluções tão criativas, né, que a gente vai... Eu me admiro ainda muito da criatividade humana. Amanhã eu vou fazer um webinar como esse para a Câmara de Comércio Brasil-Holanda, a Dutch AM, que reúne no Brasil todas as empresas holandesas, né? Então tem a Shell, Heineken, Philips, tem um monte de empresa holandesa no Brasil. E tem 80 pessoas inscritas nesse webinar que são executivos dessas empresas. Aí a Heineken, que é uma das empresas que faz parte dessa liga, mandou para todos esses 80 participantes uma six-pack de Heineken com uma cartinha falando para todo mundo deixar na geladeira, e amanhã, quando começar o meu webinar às 5 da tarde, todo mundo vai abrir uma Heineken e fazer um brinde. Isso de você juntar o online, que é o webinar, com o offline, que é chegar uma cerveja na casa da pessoa, é bárbaro. Então, existem maneiras criativas de você continuar com essa conexão. Então, acho que tem que exercer a criatividade, a adaptabilidade e ir se moldando aí a esse novo tempo. Muito legal, obrigada. Show.
A última pergunta, João Matoso. O João é filiado do Lead Futuro e Customer Success da Dusson. João, tá aí ainda nos acompanhando? Cadê você? O microfone estava mudo. Vamos lá. André, obrigado aí pelo seu tempo hoje, pelas informações. Eu pensei muito na parte da adaptabilidade. Acho que todos os empresários que estão aqui vão ter que passar por isso. E eu estou adaptando minha pergunta desde a primeira que foi feita aqui pela Elisa, porque está tudo muito próximo do que a gente imagina. Uma dúvida que eu tenho, uma necessidade, acho que talvez de todo mundo, tem uma bibliografia, algum método, alguma ferramenta que você indica para ajudar a gente a ter uma trilha de se readaptar, de ver as coisas de uma forma diferente? Que hoje a gente está vendo as coisas de uma forma diferente da dor de não conseguir acessar um cliente, a dor de não ver pedido entrando, mas tem alguma ferramenta que nos dê um caminho, uma trilha para a gente fazer as perguntas certas e tentar chegar em algumas opções no final disso. Eu acho que o Design Thinking é uma super ferramenta, né? Eu acho que é usado já há muitos anos, mas essa ideia de colocar uma turma, né? Acho que os sprints, por exemplo, que você bota uma turma numa sala, né? Trazendo pessoas de diferentes áreas. Aí você pode botar uns 2 clientes junto, de repente, misturar essa turma e começar a pensar nos problemas, é um jeito muito simples e fácil de você chegar em soluções bacanas, né? Porque eu acho que aquele modelo anterior em que o CEO tinha que ter todas as respostas, acabou, né? O CEO não tem mais que ter respostas, gente. O CEO do novo mundo, ele não é esse cara. Ele não é um oráculo, né? Pelo contrário, hoje os CEOs que são os melhores CEOs são caras, obviamente, trilharam um caminho na empresa, eles sabem como toda aquela engrenagem funciona, mas, acima de tudo, ele é um cara que tem muitos soft skills, né? Ele é um cara de gestão, de liderança, inspirador e tal. E ele, quando tem um problema, ele bota todo mundo na sala e fala, galera, resolve aí, vamos pensar. E todo mundo pensando junto, não tem mais o dono da ideia, né? São pedacinhos da ideia que vão sendo costurados e, no final, você tem uma solução bacana. Acho que o Design Thinking é isso, né? Os modelos de Design Thinking, né? As técnicas, e aí tem muitos livros sobre esse tema, muitos cursos online que você pode fazer sobre Design Thinking, de você poder, você começa com uma história, você começa abrindo as possibilidades, aí depois você fecha, né, você escolhe algumas coisas, depois você pega essas que você selecionou e aí abre de novo para depois fechar. Tem vários modelos, várias formas de você chegar na solução de problemas, né? Eu acho que essas são metodologias muito boas, que tem essas ferramentas são muito disponíveis online em cursos e livros, então acho que hoje em dia, eu acho que a melhor maneira de você solucionar problemas na empresa é através desse tipo de formato, né? Os famosos métodos ágeis, né? De solução, que você realmente tenta juntar diferentes expertises, cada um tem uma função, todo mundo trabalha em squads, e aí vai né, trabalhando um problema até a implementação, aí vai iterando. Eu acho que isso são os modelos mais eficazes hoje para a gente resolver isso a nível corporativo. Mas uma coisa que eu acho que vale é sempre envolver o cliente. Às vezes a resposta não está nem tão longe, sabe? Se você está angustiado, né? O que eu vou fazer com a minha empresa? Poxa, faz uma pesquisa com seus clientes, faça um telefone, não precisa nada complexo, não. Pergunta o que você está precisando, como é que eu posso te ajudar? Às vezes uma coisa simples assim abre uma nova janela para você, sabe? Como é que eu posso te ajudar? O que você está precisando agora? Acho que proatividade, inclusive, se oferecer até, sabe, para renegociar um contrato. Tipo, olha, eu sei que a gente está agora vivendo um momento difícil, se você precisar, a gente pode diminuir aí o faturamento, o contrato por uns 2 meses, até você se estruturar e depois a gente volta. Nesses 2 meses, de repente eu também trabalho menos, ou eu faço uma outra coisa para você. Acho que implica também oferecer algumas coisas de graça nesse momento, para você poder colher lá na frente, né? Ser mais, por isso que eu falo, tem que se desapegar, tem que, sabe, uma tela em branco, não ter nenhum preconceito, pensar realmente em exercitar a criatividade e a imaginação mesmo. Obrigado. Gente, sensacional. O nosso papo, que era para ser um papinho de 1 hora, ninguém quer sair, você virou um papão de 2 horas aqui, maravilhoso. Andréia, eu queria ver com o pessoal, alguém mais tem pergunta? O pessoal que está participando aqui, nossos mediadores. João, Dani, Virgínia, Michele.
Tudo certo. Queria agradecer. Eu gostaria de fazer só uma Michele, perguntinha. Para a gente encerrar. Vou colocar como exemplo eu, né, que trabalho com a área de eventos, tenho uma empresa que faz montagem desses congressos, desses eventos que estão sendo cancelados ou migrados para online, é o que está acontecendo. Então, nesse exemplo, né, buscando esse meu exemplo, que trabalho com isso e que realmente anulou, o que você acha que vai ser o futuro? Porque eu acho que essa área vai ser a última que eles vão retornar. Acho que essa área vai ser a última a retornar, porque aglomeram pessoas, né? E até quando você acha que realmente o evento online substitui o presencial? Porque somos seres que vivem em sociedade, então a gente precisa também desse contato, né? Então, você tem alguma, assim, dica aí sobre o futuro, de repente, o que pode ser dessa área aí dos congressos, dos eventos, dos grandes eventos? É uma ótima pergunta e eu acho que, assim, eu reflito muito sobre isso porque uma dos pilares da Oxygen é justamente esses festivais, né? Então também fico super angustiada, não só, na verdade, menos pelo business, porque acho que a gente pode substituir isso por outras fontes de receita, mas porque eu amo o festival e eu fico muito triste de ter que perder, com a possibilidade de ter que perder essa experiência maravilhosa que a gente tem quando a gente tem uma energia que se cria quando você está lá com as pessoas, o networking, a empolgação, ver ao vivo. É que nem você vê um show pela televisão ou vê um show ao vivo, não dá para comparar, é a mesma coisa, né? Mas eu acho que isso realmente esse ano não deve voltar. Acho que o prognóstico é bem ruim para esse setor especificamente. Você vê, por exemplo, a imprensa americana demitindo a turma que cobre esportes, por exemplo, porque as temporadas de futebol americano, de beisebol, de esportes em geral, tudo isso vai ficar parado por um bom tempo. Aqui no Brasil, futebol, a Olimpíada de Tóquio sendo adiada. Então, esse tipo de evento realmente vai demorar mais para voltar. Quando voltar, e eu acho que vai voltar com uma nova etiqueta social, sabe? Por exemplo, quando eu já estive na China, já estive no Japão, e sempre achei muito estranho as pessoas usarem máscara lá em todos os lugares, né, na rua. E eu acho que a máscara vai ser um acessório assim como óculos. As pessoas vão se adaptar a usar máscara. Né? Ontem, por exemplo, eu fiz um post, a Osklen, que é uma marca brasileira, né, tá lançando, vai usar agora retalhos para fazer máscaras. E aí eu brinquei, falei, vem aí as designer masks, né, as máscaras que vão ter marcas, né? Você vai comprar uma máscara de uma marca que você se identifica. Vai ter máscara masculina, vai ter máscara feminina, vai ter máscara infantil, e a gente vai usar máscara como um acessório, não vai sair de casa sem máscara. Então, eu acho que esses são sequelas, né? A máscara, o cumprimento distante, né? O que o brasileiro é muito beijoqueiro, abraça, encosta, né? Acho que esse tipo de coisa a gente talvez tenha que reaprender, assim como o chinês está aprendendo a lavar mais a mão, a lavar mais a comida, não comer todo mundo no mesmo prato, e aí é uma questão cultural para eles. Nós também temos as nossas questões culturais de ser muito tocar muito as pessoas. Então, acho que são pequenos hábitos que a gente vai ter que rever, né? Mas eu acredito que a gente vai voltar a ter eventos, sim. Eu só acho que esse ano, esse tipo de atividade vai estar realmente muito restrito, e quando voltarem, vão voltar em outros termos. Acho que a gente vão ter muitos eventos que vão virar online, muitos. Eu fiz um ontem e anteontem que foi bárbaro, e eu adorei, e acho que esse, por exemplo, jamais gastaria $10 mil para ir para algum lugar para assistir um evento que funcionou super bem online. Então, alguns eventos, de fato, vão migrar para o online, mas esses outros, tipo feiras, né, você vai ter que ver ao vivo. Acho que a tecnologia vai ajudar, acho que quando você pensa na realidade aumentada, realidade virtual, quando você coloca os goggles e você vai conseguir visualizar um equipamento ou um produto de uma maneira um pouco mais intensa, eu acho que isso também vai acontecer bastante, mas muitos festivais não vão deixar de acontecer simplesmente por causa dessa energia que eles reúnem e as pessoas não vão querer deixar de ir. Posso fazer uma última pergunta para fechar? Claro, vamos lá. Na linha da Michele, queria perguntar se tens alguma dica em relação ao setor de turismo. Tanto agências de viagem quanto hotéis, nesse momento, eu acho que é o setor mais
mais afetado até do que o de eventos. É um dos que mais vai demorar para voltar. Eu acho que muitas viagens, principalmente corporativas, isso vai reduzir bastante, tá? Porque, por exemplo, eu morei 20 anos no Rio. A gente vinha para São Paulo toda semana. Então, assim, a linha de custos de viagem das empresas cariocas que ficavam muito em São Paulo, acho que de Florianópolis também, acredito que muitos lugares tenham muito isso, muitas dessas viagens não precisavam ter acontecido. Eu acho que a gente vai aprender agora que é muito bom poder, né, olhar olho no olho, apertar a mão e ter um pouco mais de contexto, né? Quando você visita a empresa, você sente um pouco o clima da empresa, você sente um pouco da linguagem corporal da pessoa que está conversando com você. Tem várias nuances de um relacionamento pessoal que, obviamente, ao vivo é mais gostoso, é mais legal. Mas eu acho que esse é um setor que muita gente... Sabe aquela história do... a gente agora descobriu que muitas reuniões podiam ser um e-mail? Sim. A gente descobriu que muitas viagens podiam ser um Zoom. Mas e as viagens a lazer? A lazer, não. Eu acho que o capítulo corporativo, porque uma boa parte do setor de turismo era alimentada pelo turismo corporativo, né? Principalmente em países europeus, assim, era muito forte. No setor de lazer, eu acho que nada vai substituir. Acho que as pessoas vão continuar viajando. Assim que puderem, na verdade, eu acho que esse é um setor que, quando tiver um sinal verde, as pessoas vão estar loucas para viajar, né? Porque é uma necessidade humana. E eu acho que a gente vai voltar... falando já do que a gente vai valorizar na nossa volta, eu acredito que muitas pessoas vão valorizar as experiências, né? Mais do que o consumo ou os bens. Então, assim, em vez de trocar de carro, você vai preferir fazer uma viagem. Então, eu acho que as viagens tendem a voltar como um grande ativo para todos nós, né? O que eu acho que vai cair são viagens para lugares, assim, muito populosos, né? Tipo, eu fui ano passado para a Bienal de Veneza e eu, na verdade, estava voltando de uma outra viagem que eu fiz, então eu não escolhi a época que eu fui, eu acabei tendo, só tive aquela oportunidade de ir. Eu fui na primeira semana de setembro e foi um caos, assim, de ter claustrofobia na rua, assim, de tanta gente. Então, Florença, Veneza, Roma, Paris, sei lá, Taj Mahal, Croácia, esses lugares que a gente anda em pelotões, assim, para, né, conhecer os lugares, eu acho que esses lugares vão perder muito. Eu acho que as pessoas vão querer ir para lugares mais reclusos, até também por conta dessa questão sanitária, né? Que é mais legal você ir para um lugar que você não encontra tanta gente, tem um risco menor de você pegar alguma coisa. Gente, sensacional. Eu acho que agora, para encerrar com chave de ouro, agradecendo a Andrea, já que a gente falou da necessidade do ser humano de viajar e dando um apoio à Virgínia, né, falando sobre essas viagens não comerciais, que viajar, como diria Mário Quintana, é mudar a roupa da alma, né? E depois, quando tudo isso acalmar um pouco, a gente vai precisar mudar essa roupa. Então, aos poucos, a gente vai retomando as atividades. André, em nome do LID Santa Catarina, do nosso presidente Wilfredo Gomes, da Fernanda Bornhausen, presidente do LID Mulher, do Lucas Schweitzer, presidente do LID Futuro, que acabou de sair, o nosso profundo agradecimento. Foi sensacional tê-la conosco hoje, enriquecedor. Ali já temos uns elogios ali no chat do pessoal que participou e adorou. Complementando quando você falou dessa importância de estar em contato com os clientes, de fazer esse movimento de ajuda, a gente entendeu, imagina o LID vivia de grandes eventos para fomentar networking, nossa principal ferramenta, e a gente está se reinventando junto com todo mundo. Eu gosto muito de usar uma frase do Alex Tabor, do Peixe Urbano, quando ele falou sobre a transição do peixe urbano, e ele falou que é consertar um avião em pleno voo, né? E a gente mais ou menos está fazendo isso. Então, também estamos entrando em contato com os nossos filiados, entender o momento. Uma experiência de todo mundo, tá certo, é isso aí. A gente vai aprendendo enquanto está fazendo. Ninguém tem uma resposta pronta. A gente está aqui só especulando, né, o futuro.
Maravilha. Então, gente, muito obrigada a todos. Obrigada a todo mundo. Com certeza, juntos, vamos passar a palavra de ordem e superação para conseguirmos juntos superar esse momento. Combinado. Obrigada. Obrigada por mais esse Lead Talks. Tchau, tchau. Até a próxima.